Sabe, a gente costuma pensar no solo e na água como coisas separadas, tipo a terra debaixo dos nossos pés e o rio correndo lá longe, mas na verdade eles são parte de um único sistema, um sistema super conectado, e é exatamente essa ligação que a gente vai desvendar aqui. Então, a grande pergunta que guia tudo isso é: o que conecta o chão que a gente pisa com a água que a gente bebe? Parece simples, mas a resposta é fascinante. Ela está na relação entre duas áreas: a pedologia, que é a ciência que estuda o solo, e a hidrologia, a ciência da água. Ok, então vamos começar pelo começo. Para a gente entender esse sistema, primeiro a gente precisa literalmente cavar um pouco mais fundo e descobrir o que é o solo de verdade. Primeiro de tudo, esquece aquela ideia de que solo é simplesmente terra. Não é. Na verdade, o solo é um corpo natural super complexo e, mais importante, vivo. Pensa nele como a pele dos continentes. É uma mistura dinâmica de minerais, matéria orgânica, água, ar e uma infinidade de organismos vivos. E olha que legal! Cada solo tem uma história de vida, e essa história é escrita num processo chamado pedogênese, que é incrivelmente lento. Se a gente pudesse cortar uma fatia do chão e olhar de lado, veria as camadas que os cientistas chamam de horizontes. E são essas camadas que contam a história de como aquele solo nasceu da sua rocha original ao longo de milhares e milhares de anos. Tá, mas como é que um solo se forma afinal? Não é por acaso, não. É como se fosse uma receita, controlada por 5 ingredientes principais que vão definir a personalidade daquele solo. Imagina só uma receita em câmara lenta, muito lenta. O clima, com chuva e calor, diz o quão rápido a rocha vai se desgastar. Os organismos, tipo plantas e bichinhos, adicionam à matéria orgânica. O relevo, se é plano ou inclinado, mexe com a água e a erosão. O material de origem é a base de tudo, a rocha-mãe. E o tempo? O tempo é o ingrediente secreto que permite que tudo isso se misture e aconteça. E aqui a gente vê o poder do tempo na prática. De um lado, um latossolo, bem típico do Brasil. Sabe aquela terra bem vermelha e profunda do Cerrado? É isso. É um solo super antigo, maduro, que teve milênios para se formar. Do outro lado, um neossolo. Pensa naquele solo mais raso, com bastante pedra, numa encosta de serra. É um solo jovem, um bebê ainda. A diferença brutal entre os dois? Tempo. E o que isso quer dizer na prática? Bom, os latossolos são super profundos, mas justamente por serem tão velhos, milénios de chuva lavaram os nutrientes. Por isso eles são naturalmente mais ácidos e precisam de correção para a agricultura funcionar bem. Já os neossolos, por serem jovens e rasinhos, são muito frágeis e vulneráveis à erosão, o que é um problemão em áreas inclinadas. Entender isso é fundamental para saber como usar a terra direito. Ok, já falamos da parte sólida. Agora, vamos mudar o nosso foco para a água que se move por todo esse sistema. A gente entra agora no mundo da hidrologia, que é basicamente o estudo da jornada da água. O ciclo da água que a gente aprende na escola pode ser resumido em 3 movimentos-chave. Primeiro, a precipitação, a chuva, a água chegando. Depois, essa água se divide, uma parte entra no solo, a infiltração, e vai recarregar os aquíferos. A outra parte escorre pela superfície. E por fim, a evapotranspiração. A água volta para a atmosfera, seja evaporando de rios ou pela respiração das plantas. É um ciclo que nunca para. E aqui entra um conceito fundamental para entender tudo isso: a bacia hidrográfica. Pensa numa bacia como um funil gigante da natureza. Toda a chuva que cai naquela área vai escorrer para um único ponto, um rio principal. Isso quer dizer o quê? Que tudo está conectado. O que acontece lá na nascente, tipo poluição ou desmatamento, vai afetar a qualidade da água lá embaixo, quilômetros de distância. Esse sistema solo-água funciona numa harmonia incrível há milhares de anos. É uma dança delicada. A pergunta então é: o que acontece quando a gente entra no meio e desequilibra essa dança? E é aqui que a história começa a ficar preocupante. Vamos ver agora os problemas que aparecem quando essa ligação tão frágil entre o solo e a água é quebrada pela ação humana. A lógica é assustadoramente simples. Se a água não consegue infiltrar, ela vai escorrer. E quanto mais água escorrendo, mais erosão. Quando a gente compacta o solo com cidades, estradas ou tira a vegetação, é como se a gente estivesse impermeabilizando o chão. A água não tem para onde ir
Então ela corre pela superfície com muito mais força, levando junto a camada fértil do solo. É o começo de um grande problema. E a erosão não é algo que acontece de uma vez. Ela vai escalando. Começa de um jeito quase invisível, a chamada erosão laminar, que vai tirando uma camadinha fina de solo. Se ninguém faz nada, a água começa a se concentrar e a cavar pequenos sulcos. E esses sulcos podem crescer, crescer e virar vossorocas, que são aquelas ravinas gigantes que rasgam a paisagem e destroem a terra. E não é só a erosão, não. A nossa pegada é bem maior. A gente tem a poluição dos rios e das águas subterrâneas com agrotóxicos, com esgoto. Tem a escassez de água, que muitas vezes não é só falta de chuva, é problema de má gestão mesmo. E um ponto gravíssimo, quando a gente ocupa as áreas de várzea, as planícies de inundação, que são o espaço natural do rio para extravasar, a gente transforma uma cheia normal numa catástrofe. Ok. O cenário parece ruim, mas a história não precisa terminar assim. A mesma ciência que mostra o tamanho do problema também aponta os caminhos, as soluções. Vamos falar agora sobre como construir um futuro melhor. A palavra-chave aqui é uma só: integração. A solução está em enxergar o sistema como um todo. Não dá para cuidar só do rio, esquecendo do solo, ou cuidar da floresta, esquecendo da água. A gente precisa gerenciar a bacia hidrográfica inteira como um único organismo vivo e conectado. E por que isso é tão urgente? Dá uma olhada nesse número. Cerca de 70% de toda a água que a gente consome no Brasil vai para irrigação na agricultura. Isso mostra a ligação gigantesca, direta, entre cuidar da água, cuidar do solo e a nossa capacidade de botar comida na mesa. Então, a grande conclusão é que isso tudo não é só uma conversa de cientista, uma coisa abstrata. Entender essa ligação delicada entre o solo e a água é, na real, a base para a nossa sobrevivência e para a nossa sustentabilidade. É simples assim. E para fechar, fica uma pergunta no ar. Sabendo de tudo isso, dessa ligação tão vital e ao mesmo tempo tão frágil, será que o mundo que a gente está desenhando, as nossas cidades, a nossa agricultura, as nossas políticas, está protegendo esse sistema? Ou, sem querer, a gente está empurrando ele para o colapso? A resposta que a gente der para isso vai definir o futuro.